Esse vídeo aqui é pesado, tá? Então se você é sensível com temas assim, eu acho que você deve ter visto já pelo título e pela thumb do que se trata. E eu não sei nem o que você está fazendo aqui ainda. De toda maneira, não tem como a gente fingir que isso não aconteceu, né? Até mesmo porque o vídeo desse desgraçado chutando a própria filha no meio da rua viralizou muito. Só que o buraco é muito mais embaixo. Esse vídeo aí é só a pontinha do iceberg. O que as investigações revelaram, né? O que esse desgraçado fazia com a filha de 3 anos e o seu enteado de 5 anos é muito mais perturbador. Bom, ele foi preso, mas a pergunta é até quando? Vamos entender esse caso completo no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. O caso do pai flagrado por câmeras de segurança em Francisco Beltrão, no Paraná, dando um chute covarde na própria filha, acabou se revelando muito mais grave do que parecia à primeira vista. Só aquela agressão contra uma criança já era revoltante, mas conforme as investigações avançaram, a polícia começou a descobrir que o vídeo mostra apenas uma pequena parte do que esse homem, né, não deve nem ser chamado de homem, né, um monstro desse, muito menos de pai, o que ele fazia com a filha e com o enteado, que também aparece nas imagens. O crime aconteceu no dia 5 de julho de 2026, no bairro Industrial, em Francisco Beltrão, e provocou uma grande indignação depois que as gravações das câmeras de segurança viralizaram nas redes sociais. Mas o trajeto da família é interrompido pela violência do pai. Um chute no rosto e a menina de 3 anos cai. Nas imagens é possível ver o homem que não teve a identidade divulgada caminhando pela calçada com sacolas de mercado, né, ao lado ali da filha de 3 anos e do enteado de 5. Até que de repente, né, a menina se aproxima dele ali, né, cara, é foda. A gente vai tomar cuidado, obviamente, com o que a gente vai mostrar aqui, tá? Mas, assim, descrevendo pra vocês, né? Ela se aproxima ali e ele vira e ele literalmente ergue o pé assim, dá um chute no rosto da menina, que cai no chão. É isso, cara. Não tem muito mais o que falar, sabe? É revoltante, é um vídeo que, você sabe, eu tive a infelicidade de trombar com esse vídeo desse maldito na minha rede social, né? E não tem muito o que falar, cara. É só vontade de arrebentar a cara de um filho da p desse. Só isso. Logo depois da agressão, um homem apareceu ali, né? Tentou intervir para proteger a criança. Esse homem aí era o personal trainer José Luiz, dono da academia que estava na frente do local onde tudo aconteceu. Só que o pai ele reagiu de uma forma agressiva também, ameaçou esse personal aí dizendo, né, fica na tua, porque não é com você, pode sobrar para você. Inclusive foi o próprio personal quem conseguiu as imagens das câmeras. Mesmo após a queda, a menina acabou se levantando ali, assustada, seguiu caminhando ao lado do agressor. Cara, é triste, é revoltante, sabe? Embrulha o estômago. Ai, cara, é o tipo de vídeo difícil de fazer. Outro lado da rua, um homem repreende o pai e impede uma nova agressão. Era o personal trainer José Luiz, dono da academia que fica em frente. Peguei o flagrante dele fazendo aquele absurdo, me ameaçou dizendo assim, fica na tua, porque não é com você e vai sobrar pra você. Eu olhava pra ela, desculpa, ela com o bracinho levantado pra cima, olhando o pai dela, meio se perguntando, pai, por que você fez isso comigo? Tudo isso aconteceu no domingo, dia 5, né? Mas a mãe das crianças só descobriu o que havia ocorrido, né, 2 dias depois, na terça-feira, dia 7. Quando o vídeo da agressão, obviamente, começou a viralizar nas redes sociais. Chocada com as imagens, ela procurou então a polícia, registrou um boletim de ocorrência e no dia seguinte, na quarta-feira, 8 de julho, o próprio agressor, né, ele se apresentou espontaneamente na delegacia e como o período de flagrante já havia terminado, a lei não permite, né, que ele fosse preso naquele momento. Então ele foi liberado após prestar depoimento. Um depoimento, diga-se de passagem, difícil de acreditar, né? Obtido com exclusividade pelo Fantástico aí. O relato mostra o homem chorando, dizendo estar arrependido e afirmando que perdeu a cabeça. Só que a justificativa causou ainda mais revolta, né? Ele disse que chutou a própria filha porque ela estava chorando e fazendo birra durante o caminho. Então você imagine, né? Se fosse assim, né? Quantas crianças sofreriam violência toda vez que fizessem birra, né? Porque é uma criança, afinal das contas, né? Não tem como. Que criança que não faz birra, meu Deus? Tem até adulto fazendo birra, como é que criança não vai fazer, caramba? Isso já dá uma ideia, né? Do que esses dois pequenos podem ter passado nas mãos de um arrombado desse daí, né? Completamente descontrolado. Além disso, durante o depoimento, ele demonstrou mais preocupação em descobrir quem que havia denunciado do que com o estado de saúde da própria filha. Berrando na rua e tal. Eu tinha pedido pra ela parar de ficar berrando e tudo mais. Ela sempre
chora ou berra direto, assim, escandalosamente. Eu queria saber de quem que foi a denúncia. Mas o senhor está sendo investigado por uma lesão corporal, um crime grave que envolve criança, vítima. O senhor está preocupado em saber quem foi a denúncia? De quem cumpriu com o dever com a sociedade? É isso? Não. Eu perdi a cabeça e acabei fazendo o que não deveria ter feito. Não era intencional. Porque jamais ia machucar minha filha. Só que diante da gravidade do caso e de toda a repercussão, a Polícia Civil decidiu aprofundar as investigações. E foi aí que descobriram que o chute não era um episódio isolado, mas apenas mais um capítulo de uma rotina de abusos dentro de casa. Os investigadores também descobriram que poucos dias antes, o padrasto teria agredido o enteado de 5 anos no rosto com um pedaço de madeira, deixando marcas visíveis. Além disso, testemunhas e as investigações apontaram que ele submetia as 2 crianças a castigos cruéis, obrigando os 2 a ficar de joelhos sobre grãos de milho, feijão e tampinhas de garrafa PET. Diante de tudo que foi descoberto, o homem acabou preso preventivamente na quinta-feira, dia 9 de julho, e desde então ele permanece detido à disposição da justiça. Com todos os agravantes revelados aí pela investigação, nessa segunda-feira, a Polícia Civil o indiciou formalmente pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e tortura. Em relação ao caso que gerou bastante repercussão aqui em Francisco Beltrão, um caso em que um pai teria desferido chute no rosto de uma criança, a sua filha de 3 anos de idade, nós continuamos, pela Polícia Civil, trabalhando incansavelmente, inclusive nesse final de semana. A oportunidade em que conseguimos trazer elementos sólidos, elementos informativos veementes, a respeito também das outras 2 agressões que surgiram no âmbito da investigação. Então, por parte da Polícia Civil, houve a demonstração dos fatos, tanto relacionados ao chute, um segundo fato ocorrido no dia 2 de julho, em que um filho de 5 anos teria sido agredido com um pedaço de madeira em seu rosto, e também uma situação de tortura-castigo, haja vista que esse suspeito supostamente indicava para as crianças que elas ficassem como forma de punição ajoelhadas em tampinhas PET, bem como grãos de milho e grãos de feijão. Então houve durante o final de semana a coleta de elementos documentais, elementos materiais dessas situações pretéritas, bem como prova testemunhal que veio a corroborar todo elemento. Já a menina de 3 anos que levou o chute no rosto passou por exames de corpo de delito para avaliar a gravidade das lesões. A justiça também concedeu medidas protetivas de urgência para a mãe, para as 2 crianças e para as testemunhas do caso, proibindo qualquer aproximação do agressor. Não que isso funcione muito bem, O que funciona é esse arrombado ficar preso, Porque se ele for solto, um papel não vai impedir esse filho da p... de se aproximar, Depois de tudo que aconteceu, a mãe deixou a casa onde vivia aí com o homem. Ela afirmou que ficou em choque ao descobrir como que ele tratava as crianças quando ela não estava por perto, disse estar completamente abalada e confirmou que pretende se separar dele definitivamente. Nunca teve esse tipo de atitude, ele nunca foi agressivo. E a gente sempre trabalhou. E a gente tinha uma vida normal, super normal. Então eu tô muito abalada com tudo isso que está acontecendo. Ela falou que ela ficou revoltada, assustada, chocada com aquele contexto todo e que nunca imaginava uma agressão desse perfil contra a filha. Em conversa aqui na delegacia, ela falava que não esperava que tivesse um monstro na casa dela. A polícia já está tomando as providências e a única coisa assim que eu preservo mais é o bem-estar dos meus filhos nesse momento e eu ficar bem para mim passar aqui para os meus filhos que eu tô bem e que tudo vai ficar bem e tudo vai ficar resolvido. A pergunta que a internet levantou é se ela não sabia dessas agressões, já que aparentemente eram recorrentes. Eu espero do fundo do meu coração que não. O Conselho Tutelar continua acompanhando de perto o acolhimento e a situação da família. No fim das contas, o que resta agora é esperar que a justiça faça a sua parte e que esse esse monstro passe um bom tempo na cadeia.